Amigos, começando mais uma edição do podcast Planeta Bola PE para vocês. Vocês já sabem, uma novidade para vocês nas redes sociais. A gente está gerando conteúdo esportivo tanto em vídeo quanto em áudio para vocês desde o início do mês de março. E hoje, uma rodada interessante. Santa Cruz acabou perdendo dentro de casa para o ABC por 1-0. O Sport no fim de semana empatou, ou melhor, perdeu para o CRB fora de casa e o Náutico venceu. O Náutico segue líder 100% do Campeonato Pernambucano. Tem também o título da Copa do Brasil para a gente falar hoje. Tudo isso e muito mais com meus queridos companheiros de sempre. Chiquinho, tudo bem com você, Chiquinho? Fala, Júnior, tudo bem? Amigos do Planeta Bola. Vamos lá falar do nosso futebol pernambucano, dessa final, essa grande decisão da Copa do Brasil. Tem muito conteúdo hoje. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, Ricardo? Tudo bom, Júnior, Chiquinho, uma honra estar com vocês, né? Falar mais um pouquinho do futebol pernambucano e também deste belíssimo programa que é o Planeta Bola. Agora tem um cara fera aí que você vai anunciar ele, viu? Isso, Jorge Rodrigo Zúvica, grande prazer, com muita honra. A gente convidou o Rodrigo para estar com a gente hoje, ele que trabalhou durante muito tempo na Rádio Clube de Pernambuco, trabalhou na Hits FM. Tudo bom, Rodrigo? Tudo certinho com você? Olá, Júnior Medrado, um grande abraço para você, Chiquinho, Ricardo Rocha Filho. Prazer estar falando aqui de futebol com vocês e vamos nessa. Vamos nessa, começar pelo jogo do Santa, né? O Santa tem 2 jogos na Copa do Nordeste e 2 derrotas, nenhuma vitória, lanterna do seu grupo. Chiquinho, aqui você atribuiu esse começo tão ruim do time do Santa Cruz, mesmo com a volta dos seus titulares hoje, Chiquinho? O Santa está devendo uma resposta, né? Uma resposta técnica, uma resposta de um melhor futebol. Está tendo muita dificuldade. Eu acho que a mudança de filosofia em todos os aspectos, Júnior, não só na parte tática com o novo treinador, mas principalmente com toda a filosofia de trabalho que vai ter agora com a nova direção, novo presidente. E o Santa está tendo dificuldade nesse início, Júnior. É preocupante, né? Mas eu acho que é um pouco esperado, né? O Santa ele tem uma condição nos últimos anos de se reinventar, mesmo não tendo um aparato financeiro para fazer contratações, mas ele sempre, mesmo mediante essas dificuldades, consegue fazer um time competitivo, né? Agora depende de um pouco mais de tempo. Eu acho que é muito cedo para a gente avaliar o trabalho do Brigatti, né? Mas a torcida deve estar um pouco preocupada com esse início. O João Brigatti, que infelizmente contraiu a Covid-19, não pôde ficar à beira do gramado hoje, mas o que me preocupa, viu, Chiquinho, é porque o Santa tem 7 jogadores remanescentes dos 11 que participaram da Copa da Série C no seu time titular, e mesmo assim o futebol que o Santa vem jogando é um futebol muito abaixo, e eu estava refletindo, passei o fim de semana inteiro pensando naquilo que você falou no último episódio do nosso podcast Planeta Bola PE, 3 zagueiros no Santa Cruz. Eu começo a achar que não precisa de 3 zagueiros, principalmente para enfrentar o ABC dentro do Arruda, Chiquinho. E a melhor resposta para essa sua dúvida são os resultados. A partir do momento que você não está tendo uma condição técnica e tática favorável, aí você tem que mudar peça, mudar sistema de jogo. Não pode ser uma opção tão enérgica, né? Ele não pode seguir só essa linha. Os resultados não estão vindo e, com isso, ele vai ter que mudar um pouquinho essa filosofia, principalmente em relação a essa condição. A gente está percebendo que, nesse início, jogar com 3 zagueiros é um risco, porque a equipe vem perdendo, não vem apresentando futebol de muita constância, né? Oscila muito durante a partida e eu acho que a resposta virá, acho que na sequência. Ele vai ter que dar uma mudada, né? Não mudada só tática, mas também de filosofia. O Santa Cruz piorou, Rodrigo Zúvica, em relação ao Santa Cruz que jogava na Série C? Com certeza, Júnior Medrado, principalmente se a gente for pegar as peças que o Santa Cruz perdeu e que não teve uma reposição à altura. A gente pode ver o lateral direito. Quem era? Era Totti. A gente não tem mais Totti. Na lateral esquerda não tem lateral esquerdo, porque Peri foi embora, tá Leonan ainda aí chegando depois de se lesionar, então não tem. Usar 3 zagueiros até nesse momento, no José do Rego Maciel, é uma solução. Por quê? Porque não dá para ver o Santa Cruz sem peças de qualidade em determinadas posições, tendo no elenco 3 zagueiros como Ian Alves, Dani Moraes e Célio Santos. Não dá para colocar um desses zagueiros no banco e deixar um lateral esquerdo que não é dali, que não está com a qualidade para ser titular.
Então bota 3 zagueiros. O lateral esquerdo do Santa Cruz era um lateral direito improvisado na ala esquerda. O ala direito do Santa Cruz é Augusto Potiguar. Então são várias as carências do elenco do Santa Cruz que a gente está vendo agora, nesse exato momento. E não dá para culpar os 3 zagueiros, não dá para culpar Célio, não dá para culpar o William e Dani Moraes. Se a gente for pegar a filosofia tática do técnico João Brigatti, que ele está tentando implementar, a gente tem que olhar lá para frente. Porque o Santa não joga no 3-5-2, o Santa Cruz está jogando no 3-4-3. Com 3 jogadores lá atrás, com Chiquinho e Didira chegando perto do Pipico. Agora, Chiquinho e Pipico e Didira estão jogando bem, a gente tem que começar a olhar o problema central, que é o quê? É gol. Lá o problema maior nem é a defesa, é o setor ofensivo, Júnior. O Pipico, mais uma vez, não foi bem na partida, até perdeu um gol no começo do primeiro tempo, mas não foi tão bem, Ricardo. Eu acho que as contratações que o Santa Cruz vai fazer vai ajudar muito a competitividade do time tricolor, não, Ricardo? Júnior, até pode ajudar bastante, mas vamos lá, esse é meu grande questionamento. Tu vai jogar no meio de campo, tá? Eu não tô falando nem do sistema defensivo, no meio de campo com Eli Carlos, Paulinho, Didira, Pipico e Chiquinho, para uma Série C do Campeonato Brasileiro, onde é mais transpiração do que qualquer coisa, porque a parte técnica, muitas das vezes, você vai prevalecer. E aconteceu isso com Santa Cruz. Se a gente lembrar de alguns jogos, Santa Cruz fez gols nos minutos finais. Mas você jogar com o meio de campo dessa maneira, Santa Cruz pode ficar muito desgastado mesmo. E onde o Brigatti vem querendo que o Santa Cruz jogue é no meio de campo. O Santa Cruz vem perdendo no meio de campo, João. Aí você jogar com ele, Carlos, Paulinho, Didira, Chiquinho e Pipico, você tem que começar a procurar alternativas. Pode admitir que você chama o Eli Carlos de velho, viu? Eu não concordo com essa afirmação. Não, Eli Carlos jogou comigo. Dou chamado de a idade chega para todo mundo. Como jogou contigo, foi? Jogamos juntos no Náutico em 2007. Ele veio do... Aí você ter ideia, exatamente. Para você ter ideia, o Eli Carlos veio do Porto de Caruaru para o Náutico. Ele e Wagner Rosa naquela época. Entendeu? Mas a idade chega para todo mundo. Um jogador experiente, um jogador que já passou pelo Santa Cruz, sim. Ele entende muito bem como é que é jogar no time do Santa Cruz, mas o problema não é ele, Carlos. E os outros que não estão jogando, não estão rendendo, né, Chico? Verdade, Ricardo, verdade. O Santa vai ter muita dificuldade nesse início, né? O torcedor, ele tá muito apreensivo, já vem de um ano tão negativo que foi o 2020, né? Com toda aquela perspectiva que a gente tinha favorável para um acesso e acabou se complicando na reta final, né, nos jogos mais importantes. Mas, assim, é preocupante esse início do Santa, porque eu sempre falo, o Santa ele consegue uma proeza que poucos clubes conseguem se reconstruir mediante a dificuldade. E todos os anos isso vem acontecendo. Todos os anos. O ano passado a mesma coisa, o time que você desacreditou, início, aquela incerteza, depois foi encaixando. A gente espera que esse início ele possa aí dar uma melhor, vislumbrar um futuro promissor, um futuro de curto prazo mais promissor para essa equipe do Santa, né? Porque o torcedor ele tá no limite, né? Ele não aguenta mais essa instabilidade da sua equipe. Além do Eli Carlos, volante de 36 anos, o Santa Cruz contratou, na verdade, o Madison, 22 anos, jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza, o Alan Cardoso, lateral esquerdo, 23 anos, jogou no Santos, jogou no Londrina, o Jean Quinones, atacante de 20 anos, equatoriano, e o Marcos Vinícius, 27 anos, meia, ex-Náutico, ex-Botafogo, ex-Cruzeiro. Desses aí, eu acho que o mais conhecido é o Marcos Vinícius, e acho que é o que mais a gente tem um pé atrás, porque ele começou brilhantemente no Náutico, depois ele não foi bem no Botafogo, não foi bem no Cruzeiro, mesmo a gente sabendo que ele tem potencial para ser um grande jogador, Ricardo. Verdade, Júnior. Ele tem um grande potencial, né? Não é à toa que ele saiu do Náutico, foi vendido ao Cruzeiro, e o Mano Menezes, na época, botou esse garoto para jogar, confiou bastante, mas com o decorrer do tempo ele começou a perder a vaga, foi emprestado ao Botafogo, fez um começo de temporada boa com o Botafogo, novamente perde espaço, aí o Botafogo contrata em definitivo esse atleta, fizeram uma troca lá, contrato em definitivo, perdeu-se espaço desse jogador, ele vem para o Náutico, né, já na era com o Hélio dos Anjos, o Hélio dos Anjos tenta recuperar esse atleta, agora a grande chance da vida dele, Júnior, não foi lá atrás não, tá? A grande chance da vida dele é agora, no time do Santa Cruz.
27 anos, Rodrigo Zúvica. Não dá mais para dar murro em ponta de faca. Já é um jogador maduro, Marcos Vinícius, Rodrigo. Exato, Júnior. Um jogador de 27 anos, um jogador rodado, um jogador que já tem um currículo. Agora, um currículo sem brilhar, um currículo sem estabilidade, um currículo sem performance. Agora, o que me deixa triste, Júnior, em relação ao Marcos Vinícius, é justamente a gente ver um atleta que saiu de uma maneira promissora daqui da capital pernambucana, lá para Minas Gerais, depois para o Rio de Janeiro, e ele não mostrou o fino da bola, como falavam antigamente. Veio para o Náutico, questão física pesou, jogador sem intensidade, e hoje no futebol intensidade é tudo, porque lá na frente, jogador de meia para o ataque, que você não vê demonstrando um volume de jogo, demonstrando intensidade, não procurando o jogo. A gente via o Marcos Vinícius entrando nas partidas do Náutico e no final do jogo a gente perguntava, cadê o Marcos Vinícius? Entrou. Ninguém lembra de um bom momento dele com a camisa do Náutico na Série B do ano passado. E quando o Náutico estava crescendo, porque o técnico Hélio dos Anjos chegou e alavancou o futebol do Náutico, botou gente que não jogava bola, jogando bola. Rafael Ribeiro evoluiu, Trindade evoluiu, Marcos Vinícius não evoluiu. Então, Série C, a cancha é outra. Possa ser que na Série C ele ajude mais o Santa Cruz, mas do que demonstrou nas últimas temporadas é uma baita de uma incógnita que pode virar uma dor de cabeça. O Santa que está muito mal no Campeonato Pernambucano e está muito mal também na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o Santa é simplesmente o lanterna do seu grupo. Tem dois jogos e 2 derrotas. E no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz é o terceiro colocado com 4 pontos ganhos. Tem um empate com o Central, uma vitória no primeiro jogo contra o Vitória. E está até bem classificado no Campeonato Pernambucano. Mas me preocupa muito o futebol que o Santa vem jogando até esse início de temporada. Mas tem muita coisa para acontecer. O Santa joga quarta-feira com o time do Salgueiro, quinta-feira, na verdade, dia 11, pelo Nordestão, e joga no domingo o primeiro clássico contra o Sport na Ilha do Retiro. Uma semana importante e decisiva, porque na outra quarta-feira o Santa Cruz vai pegar o time do Ipiranga, do Amapá, jogo válido pela Copa do Brasil, valendo R$675 mil se o Santa avançar de fase, a segunda fase da Copa do Brasil. Então, momentos de emoção virão pela frente. O técnico João Brigatti está com Covid em casa, mas acho que na semana que vem ele já vai estar disponível, vai estar levando uma pressão importante aí, né, Chiquinho? O futebol é curioso, né, Chiquinho? No começo, a gente está começando. Vai perder 1, 2, 3, 4 para ver o que acontece? Verdade, velho. Principalmente com o Santa, né? Com esse retrospecto tão negativo, tantos anos na Série C. Agora me preocupa muito o perfil de contratação nesse início, né? O Santa tem que tomar muito cuidado. É uma nova diretoria e não pode errar. Se você erra, você tem uma margem muito, muito pequena de erro, né? Você não pode errar muito nessas contratações. Você traz um Eli Carlo, que é um jogador experiente, para mim, ele pode agregar, mas por outro lado, você já tem uma equipe muito pesada no que diz respeito a essa condição que a gente sabe como é essa Série C. É um campeonato de muita força, né? A equipe do Santa jogar com meio campo, com Paulinho, Eli Carlos, Didira e Chiquinho, tem que ser um time muito técnico. Né? E um time muito compacto. Pode até jogar, mas vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas a gente espera que esse encaixe possa acontecer. Falando um pouco do Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius é uma das grandes promessas, como o Rodrigo falou, saiu daqui muito promissor, né? O jogador passou pelo Cruzeiro, passou pelo Botafogo e nunca se firmou, porque ele tem problemas sérios extracampo, né? Um menino que ainda não se encontrou fora das 4 linhas, né? E a gente espera que ele possa ter essa consciência. A carreira dele, em pouco mais de 3 anos, ela deu uma caída enorme. Veio para o Náutico com toda aquela dificuldade, ele não conseguia jogar no Náutico, né? Na reta final, com a chegada de Hélio, ele pouco apareceu. É um menino jovem que ainda tem aí uma condição de resgatar esse futebol, e a gente torce para que ele possa fazer isso, mas sem foco e força mental ele não consegue, né? A gente espera que ele possa sair um pouco desse deslumbre e que possa resgatar o seu futebol no Santa Cruz. É uma aposta, né? Uma aposta difícil, mas que a gente espera que dê certo. Vamos ver se o Santa se recuperar aí nos próximos jogos. O futebol é muito dinâmico, né? O Santa tem 3 jogos importantes aí contra o Salgueiro, contra o Sport e contra o
o Ipiranga lá no Amapá. Quem sabe a gente não está falando aí nos próximos episódios de um Santa vivendo um outro momento nesse início de temporada 2021. Mas repito, Júnior, rapidão, só para terminar, desculpa, só para terminar aí o Santa Cruz, a prioridade para mim, como eu falei, é a Copa do Brasil. O Santa, nesse início, para mim, a prioridade é focar nesses jogos da Copa do Brasil. Essa dificuldade que está tendo aí em relação ao Pernambucano, Copa do Nordeste, ele pode segurar ainda essa condição. Agora, se não tiver um bom resultado na Copa do Brasil, aí as coisas complicam. E foi essa a prioridade, Chiquinho, que fez com que o Sport definisse o seu time C, praticamente, o time sub-20, para jogar a partida contra o CRB no fim de semana. E, na minha visão, o Sport entregou o jogo para o time do CRB quando você bota o sub-20 para jogar. E aí me vieram alguns questionamentos. O primeiro, precisava mesmo colocar o sub-20, Chiquinho? Precisava mesmo colocar o sub-20? Porque tem jogadores aí do banco de reserva do Sport que não estão jogando, poderiam participar dessa partida? Eu não sei, eu confesso que esse planejamento ainda, eu acho que é muito cedo, tem pouco mais de 10 dias de início de competição. Eu acho que tem que manter essa galera mesmo, que está aí um pouco de tempo sem jogar. A gente já deu para perceber que a prioridade do Santa esse ano não vai ser nem Copa do Nordeste, nem Pernambucano, né? Vamos ver se eles estão com essa visão de dar prioridade à Copa do Brasil, que eu acho que para mim seria assertivo também. Eu não descarto essa possibilidade, porque acho que esse primeiro semestre para o Sport também é de ele tentar se readequar taticamente, pontualmente em algumas contratações, né? Eu acho que esse primeiro semestre é para você tentar trazer e fazer um time mais competitivo para o brasileiro. Que o grande objetivo do Sport esse ano é a permanência novamente na primeira divisão, mas não sofrer como sofreu em 2020. Mas me preocupa, viu, Rodrigo Zúvica, me preocupa quando você vê um time dessa forma que o Sport botou. Não botou, por exemplo, o Maílson, que poderia ter botado, mas só ficar no banco no jogo da quarta-feira pela Copa do Brasil. Aí não botou o lateral reserva, não botou o Mateuzinho, que não é titular do outro time, não botou o Sander. Por que esses jogadores não entraram, Rodrigo Zúvica? Não dava para botar um time melhor que foi colocado, mesmo sem prejudicar o planejamento da próxima quarta-feira, que é prioridade, que todos nós entendemos que é prioridade na Copa do Brasil? Quando a gente fala de Esporte Clube do Recife, Júnior Medrado, planejamento é algo que a gente sempre fica assim. O que é ou não é planejamento lá na ilha? Porque no começo do ano passado falaram assim, olha, vamos jogar o Campeonato Pernambucano com a garotada e a Copa do Nordeste com os jogadores mais experientes para rodar, visando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. 4 jogos passaram, perdeu 2, bota de novo, sai a garotada. Planejamento ali não é muito seguido à risca não, mas falando de agora, para mim fez correto em poupar os jogadores para o jogo da próxima quarta-feira. Ah, mas tinha Everton, Juba e Gustavo. Esses jogadores vão ser utilizados na próxima quarta-feira, porque o Sport perdeu sua referência técnica para o próximo jogo. O Sport não vai contar com o seu cartão de visitas principal para o jogo da quarta-feira. Então, esses jogadores que seriam reservas vão ter que ser utilizados. E é bom a gente lembrar também que, diferente do Náutico, diferente do Santa Cruz, o Sport ele não teve uma pausa, ele emendou uma temporada na outra. O Sport não descansou, o Sport deu uma semana de folga para quem jogou mais. Para Luan Poli, para a zagueirada, para Júnior Tavares, para Thiago Neves, para Marcão, se eu não estiver enganado. E o resto, tudinho embolou uma temporada na outra. Ah, mas Marcos Ferrato pouco jogou. Mas quando foi relacionado, viajou e isso desgasta também. O jogador geralmente tem 40 dias de descanso. O Sport não teve. Então, preservar esses atletas que vão ser utilizados na Copa do Brasil, para mim, nesse exato momento, foi um planejamento correto de Jair Ventura, que nem foi para Maceió, Júnior. Tá, mas o Brocador, por exemplo, o Brocador não vai jogar quarta-feira. Você vai estar relacionado, vai estar disponível. Tem o Dalberto, depois do Dalberto você tem o reserva, que é o Mikael. O Brocador é a terceira opção. E você será que o Dalberto vai poder jogar? Por que não poderia? Bota tem questão de regularização ainda. Não, mas vai. Não tem problema de regularização. O Dalberto não tem contrato, não? Ele já tem contrato? Mas acho que acabou agora, Chiquinho. Aí tem que acabou e vai voltar e vai rever tudo. Ah, não sabia. Pensei que ele tinha um contrato mais longo. Ele renovou, na verdade. Ele tem um contrato mais longo com Juventude, certo? Aí o que aconteceu? Porque como o Sport está impedido de contratar, ele vai vir como empréstimo,
né, até o fim do contrato dele com o Juventude, e depois vai fazer um novo contrato com o Dalberto, com mais, acho que 2 anos, se eu não me engano. E deixa ele voltar, tá bom. Não, mas o acordo total foi esse. Não exagera, não, Ricardo. Se eu não me engano, Um ano e meio. Mais um ano e meio. É as informações, né? As informações. Eu tô brincando, porque eu estava acompanhando a repercussão, Chiquinho, da renovação do Dalberto. Tem gente que gostou e tem gente que não gostou definitivamente, né? Ele foi um cara esforçado, dedicado, mas longe de ser um cara habilidoso, pelo menos na minha visão, um cara que você diga, não, esse cara vai resolver o problema da 9 do Sport. Na minha visão, ele não vai. Agora, o Rodrigo foi a favor do que aconteceu nesse planejamento e poupar todos os jogadores. E você, Ricardo, Chiquinho, vocês poupariam todo mundo, não botavam nem o Sander para jogar, e nem um brocador que não está jogando nada. O brocador não pode nem mostrar, porque nenhuma partida ele está entrando. Não dá para botar ele nesse jogo contra o CRB, não? Deixa para Ricardo responder primeiro, né? Depois eu vou. Eu sigo o seu raciocínio, Não tem problema nenhum. Eu vou o mesmo raciocínio do Rodrigo. O que o Sport está precisando é na quarta-feira, Júlio, não era no sábado. Tu tá entendendo? O Sport tá precisando. Não vai jogar quarta, não. Mas Ricardo, tudo bem, mas ele vai estar no banco mais uma vez. Ele vai estar relacionado. Ele vai estar relacionado para o jogo. Enfim, acho que o Sport acertou nessa maneira, tá? E eu vou mais longe. Alguns jogadores dali que o Sport, que essa garotada jogou ontem contra o CRB, ainda vai aparecer nesse time titular do Sport, viu? Maxwell, o seu Pardal, o seu Ítalo, jogadores muito interessantes no meio de campo e muito rápido, coisa que o Sport não tinha na Série A do Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente criticar nenhum deles, né? Longe de criticar a participação deles. Eu só acho que dava para ter feito um planejamento mais ajustado. Não correr o risco com os titulares, mas com reserva eu correria o risco, sim, de botar, mesmo sabendo que desgastaria essa viagem para Maceió e depois a viagem para Petrolina, que, diga-se passagem, é 1 horinha de voo, mas eu sei que desgasta, mas eu preferia correr esse risco para pontuar nesse jogo contra o CRB, porque o que se viu, e para você ver o tamanho do problema do esporte, Chiquinho, Rodrigo e Ricardo, o CRB contratou 8 jogadores para a temporada, só jogou 1, e foi o lateral esquerdo, o Guilherme alguma coisa, já eu checo o nome dele, Guilherme Romão, foi o único que entrou, os outros 7 o CRB nem precisou utilizar. Então, para você ver, o Sport perdeu para um CRB que jogou a segunda divisão e teve um final de temporada boa com o Roberto Fernandes, é verdade. É a 7ª vitória seguida dentro de casa do CRB, mas para mim é um time que o Sport deveria ter tido um pouco mais de qualidade para enfrentar. Júnior, só para terminar aí essa condição, né, eu concordo aí com o Rodrigo, com o Ricardinho. Eu acho que ele, como a gente falou também semana passada, ele está usando o laboratório, ele quer ver essa garotada, ele quer observar, ele quer ver quem ele vai utilizar, e a forma de observar de uma forma mais direta é colocando essa molecada para jogar, para ver quem ele vai utilizar. Sander não precisa mostrar mais nada, Dalberto a gente já conhece, também não precisa mostrar mais nada. Esses jogadores, por sinal, são jogadores que têm uma certa identificação. O Dalberto é aquele jogador tático, mas eu não renovaria com ele, não renovaria com o Sander, porque eu acho que o Sander tem contrato, é um jogador voluntarioso, mas para o nível que o Sport almeja e vai disputar, eu acho que teria que dar essa reformulada. Mas são jogadores que têm contrato. O próprio brocador tem contrato, tentaria emprestar. Eu acho que precisa dar uma reciclada nesse elenco, né? Eu não sei se isso vai acontecer para frente, mas sobretudo eu acredito muito que ele está usando como um laboratório, e eu acho que ele não está errado não, ele tem que ver quem ele tem, testar bem essa molecada, não é dar uma oportunidade, ele quer dar uma sequência de jogos para que ele possa fazer uma avaliação melhor. Márcio Araújo, posso comprar a passagem dele para ir embora, não? Ué, a culpa é de Márcio Araújo? Caramba, é um jogador que pouco jogou, cara, do que ele tá jogando. É um jogador veterano, né? Eu esperava um pouco mais dele, eu confesso a vocês. É um jogador que, assim, por onde passou, ele conseguiu jogar. Só que ele chegou num time totalmente desconstruído. O futebol dele não se adapta a esse futebol que o Sport precisava. E até a posição dele hoje se usa mais jogadores com um pouco mais de dinâmica, né? Mas é um jogador que eu não sei se é um jogador caro, se custa caro para o clube, que tem que ter esse balanço aí financeiro. Mas é o que eu queria ver em mais oportunidades.
O Sport que depois Ô, dessa Júnior, partida joga quarta-feira com o Juazeirense, às 7h15 da noite. Pois não, Rodrigo? só um detalhe, o Chiquinho tocou num ponto extremamente interessante, que é olhar o que é que o esporte quer de futebol e trazer a peça. Porque, assim, no esquema de Jair Ventura do ano passado, o Márcio Araújo ele não entrega aquilo que a gente espera de um esquema tático que o Jair Ventura estava montando. E é a mesma coisa também de jogador lá pro ataque. Não adianta você pegar um atleta, um poste de 1,92 m para colocar lá na frente, quando o esquema do esporte não vai Verdade. propiciar jogadores desse tipo. O Elton, Perfeito. eu defendi muito o Elton ano passado por causa desse esquema do Jair Ventura. Hernani Brocador é a mesma coisa, não adianta a gente sacrificar a camisa 9. Então você pega um jogador, um atacante de mais velocidade. Ah, o que seria um atacante de velocidade? Um Carlinhos Bala de antigamente encaixaria no esquema tático do Jair Ventura, porque é um jogador de velocidade para sair puxando o jogo. Não um camisa 9 pesadão como um Túlio de Melo. Então você tem que saber como é que você vai montar o seu elenco. Qual é o dinheiro que você vai ter para você botar ali a peça e puxar ela. Não adianta você trazer por trazer. Não adianta trazer um volantão que não vai te ajudar. O Betinho e o Ricardinho foram úteis ao técnico Jair Ventura, mesmo sendo limitados, porque fechavam espaço, tentavam bolas longas, erravam, mas era o que tinha. Então o Márcio Araújo ele não se enquadra, pelo menos para mim, nesse modo operante do técnico Jair Ventura. Ah, mas por que trouxe o Márcio Araújo? Eu fiz essa pergunta para o Jair Ventura no passado. Oportunidade de mercado. Então, estava empurrando o jogador pro técnico Jair Ventura e deu no que deu. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque não tivemos pré-temporada, né? Como você falou, emendou, né, as 2 temporadas, e também porque estamos contratando agora. Agora, essa paciência ela vai ter que se limitar com as decepções que vêm pela frente. E temos competições importantíssimas já agora, tanto para a Sport quanto para a Santa. A gente precisa começar diferente da história que a gente começou no ano passado, principalmente quando se fala do esporte. O esporte tem um desafio de vencer a Juazeirense. A Juazeirense, inclusive, perdeu hoje, nesse domingo, para o Atlético da Bahia por 3-1. Então, assim, é um time que, longe de ser bem armado, o esporte é melhor do que a Juazeirense, mesmo com todas as dificuldades, e o esporte tem que se impor. Agora, como ele vai fazer, é que a gente vai ver. E só um detalhe, né, que o Rodrigo falou aí, por cima, o Thiago Neves, né, que é o cartão de visita do esporte, acabou testando positivo para a Covid-19, não vai estar em campo. O esporte precisa urgentemente, Chiquinho, contratar um substituto do Thiago Neves, porque não dá para ser dependente. Só quem cria nesse time do esporte é o Thiago Neves e o Gustavo é uma aposta. Não, verdade, né? Eu acho que até o Pardal poderia ser esse jogador. É um jogador que já vem há um tempo, mas ainda não conseguiu aquela maturidade. Fica difícil você arriscar um garoto como ele, que já não é tão garoto assim, já vem de algumas competições, mas
Luiz Henrique, fazendo essa segunda entrada ali no meio de campo, com o Hereda, com o Eric, vai ser um trio que, se for bem estruturado, bem estabelecido ali, vai dar muito certo. Não, concordo. O Náutico ele tá com essa condição aí de potencial a curto prazo, acho que, assim, pela manutenção que teve, as contratações que estão tendo, né? Alguns jogadores que estão voltando. Você vê aí a volta do Carvalho, que é um jogador que, para mim, Matheus quando ele tiver Carvalho, em condições, o Matheus, né, ele vai dar uma nova cara tática à equipe, que é um jogador que pode jogar tanto como meia, como atacante do lado, ele é desenvolto nesse posicionamento do meio para frente. E Luiz Henrique, você vê o Maciel, o Náutico está se reforçando muito bem aí na sua parte meio para frente, né? O Brian, para mim, jogou de lateral esquerdo, para mim ele é um excelente lateral direito, uma grande sombra ali para o Hereda, falta só ajustar um pouco a sua lateral esquerda e a sua zaga. Eu acho que precisaria de mais um zagueiro aí para compor esse elenco, que aí sim o Náutico estaria pronto para dar continuidade aí a essa tão sonhada volta à primeira divisão. E falar em zagueiros, Chiquinho, quem gosta bastante é Júnior. Eu acho que estava até falando aí em off, né, Júnior? Que ia trazer o Lombardi de novo, não foi? Não, acho que o Lombardi é meu amigo, pô. Meu amigo também, Chiquinho, jogamos juntos, né? Chiquinho, a gente tá falando do Náutico, Júnior, desculpa, olha quem tá aqui. O filho tá aqui comigo hoje, é lá do Sub-20, dá um alô aí pro pessoal. Beleza, Lucas. Boa noite. Grande Lucas. Ele já me deu os pitacos aqui de como o Náutico tá jogando, ele já sabe, participa diretamente lá dos treinamentos, aí ele deu esse alô. Ô Lucas, dá pra gente ouvir você, pode falar daí que dá pra gente ouvir. O seu pai falou que o gramado lá do Lacerdão é ruim, Lucas. Você já jogou lá? Como é que tá o gramado lá no Lacerdão? Já cheguei a jogar lá. Pelo visto, hoje o gramado tava melhor, mas na época que eu joguei lá, tava complicado, né? Danado o gramado. Castigado. E tem outra coisa, né, castigado. E tem outra coisa que a gente comentou, estavam jogando no sol do Catar, né? 3 horas da tarde. 3 horas, é verdade. O jogador não está acostumado e o solzinho hoje esquentou, viu? Valeu, Lucas. Um abraço, foi meu irmão. difícil. Valeu, um abraço aí, pessoal. Um abração. Boa noite aí, valeu, obrigado. Valeu. Pra gente fechar aí nossa conversa de hoje, eu quero que vocês me falem sobre esse Palmeiras, rapaz. Palmeiras campeão da Copa do Brasil. E o Grêmio, que eu estava dando uma olhadinha aqui, viu, Chiquinho? No dia 9 de dezembro, o Renato Gaúcho saiu com a frase dizendo o seguinte: o Grêmio é um dos melhores times do país, o Grêmio joga o melhor futebol do país. Aí, de repente, o Grêmio não ganhou o Gauchão, o Grêmio não ganhou o Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi eliminado da Copa Libertadores e agora perdeu na Copa do Brasil. O Palmeiras é muito bom ou o Grêmio deu bobeira, Chiquinho? Nada, eu acho que o Palmeiras ele consolidou o bom momento, né? Eu achava que a equipe do Grêmio poderia jogar no nível maior de competição, mas a gente percebeu nesses últimos 2 jogos que o português ele tem um domínio do seu elenco, né? Ele faz algumas mudanças, colocou o garoto hoje que para mim foi um crucial nessa evolução tática do time, né? Esqueci o nome dele, o atacante que jogou pelo lado que fez o primeiro gol. Gabriel Menino? Wesley. Não, o Gabriel foi o seguinte, Wesley. Pô, uma grata surpresa. Ele tem aí uma coisa que eu até criticava antes, que é o Bigode, que para mim poderia ser titular desse time, mas você vê esse garoto jogando hoje, você já... Cara, ó, o dia a dia do treinador, ele tem as suas concepções, né? E a gente percebeu que ele foi muito feliz nos 2 jogos, jogou de forma muito, muito inteligente, né? A equipe do Palmeiras demonstrou uma maturidade muito grande, faz um futebol que não é tão vistoso, mas faz um futebol muito competitivo. Para mim, o Felipe Melo hoje, mesmo com 30 e poucos anos, aí 34, 35, é um dos melhores volantes do Brasil e hoje ele demonstrou a sua capacidade. O que esse cara está jogando, para mim, é de encher os olhos. Eu faço questão de sentar para vê-lo jogar, né? E o Palmeiras consolidou o seu grande momento, o seu nível de competição junto com o seu treinador. Eu acho que ele está falando um pouco demais, isso deixa a gente um pouco chateado. No último programa eu falei isso, né? Não confessei até o
a minha torcida para que o Grêmio pudesse ganhar, mas assim, o time do Palmeiras hoje está sobrando, tem um elenco muito recheado, e foi muito merecido ter sido campeão nesses últimos 2 jogos aí. Mereceu. Ele botou o Renato Gaúcho no bolso, Ricardo Rocha Filho. 2 jogos, 2 vitórias. Uma dentro da Arena do Grêmio e outra hoje no Allianz Parque. Júnior, ele ganhou mais pela parte tática e técnica dos atletas que eles têm, né? Se tu vê o elenco do Palmeiras para o elenco do Grêmio, né? O Grêmio tem muita garotada, o Renato Gaúcho perdeu muitos atletas mesmo no decorrer dos últimos anos, e o Palmeiras foi contratando cada vez mais. O Palmeiras contrata feito louco, né? E contrata jogadores que ele pode pagar, jogadores de um patamar muito alto. Mas o português, desta vez, ele conseguiu dançar qualquer música portuguesa aqui no Allianz Parque, né? Que jogou demais mesmo o time do Palmeiras. Dançou vira, é verdade. Dançou vira no campeonato da Copa do Brasil, Júnior, mas a gente também não pode desmerecer o Renato Gaúcho, não. Ele vem fazendo um belíssimo trabalho nesses últimos anos. Olha aí quantos milhões ele já não revelou, né? Mais de 550 milhões em atletas vendidos, mais de 120 milhões em premiações, enfim, de campeonatos Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. O Renato Gaúcho tem seus méritos, mas desta vez o Vira falou mais alto. Rodrigo Zofka, o melhor técnico do país, acabou perdendo, Rodrigo. O melhor técnico o melhor técnico do Brasil, do país? Ele jogou, ele comandou alguma equipe esses dias? Você não falou? Tá vendo? Começou, Rodrigo. Você não falou que ele era o melhor técnico do país ou você mudou de ideia já? Eu não lembro de ter falado isso, não. Tite tá na seleção brasileira ainda, viu, Júnior? Tá, então deixa eu perguntar a você. Eram as 2 perguntas que eu ia fazer para a gente finalizar o nosso programa. Eu vou abrir com você. Quem é o melhor? Depois, a temporada 2020 se encerrou com essa participação do Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil. Quem foi o melhor time do Brasil na temporada 2020 e quem foi o melhor treinador do Brasil na temporada 2020, Rodrigo Zoffa? Começando por você. Eu vou fazer a casadinha Abel Ferreira e Palmeiras. Para você, Chiquinho, quem que foi, Chiquinho? Olha, eu confesso que são treinadores que têm um trabalho muito... Tanto o Abel como o Rogério. Mas time por time eu ainda gosto mais de ver o Flamengo jogar, que é um time mais técnico, um time que demonstra mais condição. Mas você não pode descartar hoje o Abel pelos resultados. São pouco mais de 3 meses dentro do clube com resultados muito significativos, né? Eu acho que pelo conjunto da obra eu ficaria como treinador o Abel, mas como time o Flamengo. Para mim o Flamengo ainda continua sendo o melhor time, mas o treinador a gente tem que dar os méritos do Abel. Assim. Ô Júnior. E você, Ricardo Rocha Filho, para você? Oi, Rodrigo. Pois não, Rodrigo. Só uma rápida observação. O melhor técnico, o Abel Ferreira, pelo que ele trouxe para o Palmeiras. Agora, é bom também salientar o Odair Hellmann, o Fluminense, né? Que fez um projeto absurdo com o Fluminense, que colocou um time que brigaria por Z4, para mim, na Taça Libertadores da América. Mas, Rodrigo, permite só eu fazer um comentário. Embora tenha saído muito cedo na temporada, né? Que eu vi, assim, o pessoal falando, mas para mim o mérito é de Marcão, pela continuidade. Também. O Hellmann fez um trabalho e foi embora. Se o Marcão fosse mal, quem tomava a repercussão negativa era o Marcão, não o Hellmann. Perfeito. Né? Eu acho que os méritos dessa continuidade, lógico que tem aquele trabalho do... Eu vejo as pessoas comentando isso, mas se o Marcão fosse mal, fosse disputar para disputar uma campanha para permanência, caía no colo dele. Por isso que essa continuidade, né, é a mesma coisa hoje você falar do Flamengo, você vai lembrar do Jesus, assim, mesmo com uma linha de tempo muito diferente. Jesus passou, a metodologia é outra, o mérito hoje é do Rogério. Eu vejo o pessoal comentando muito do Odair, que fez um excelente trabalho, deixou uma base muito consolidada, muito forte, mas o Marcão, para mim, é que merece um mérito maior, de ter dado continuidade, ter jogado um pouco diferente do Odair, né? Que o Odair não utilizava muito os veteranos, já o Marcão ele conseguiu construir uma
equipe competitiva com os veteranos, os Fred, Nenê, e botou a garotada lá para nessa reta final fazer esse trabalho fantástico. Não é só essa condição aí que eu discordei um pouquinho. O Ricardo Mas Rocha entendendo o Filho seu ponto de vista, acha Rodrigo, que é o... você tem que lembrar. O Ricardo Rocha Filho acha que é o Fernando Diniz, o treinador, né? E o time, Ricardo, quem você acha? Eu vou já que é para brincar, então peraí. Então eu vou fazer só uma dancinha, acho que o Rodrigo vai saber. Quem que sai dançando? Já é bem por isso aí. Então pronto, já que é para brincar, eu vou ficar dançando aqui. Não, vamos lá, brincadeiras à parte. Quem é o seu treinador? Brincadeiras à parte, mas o Ajaí, eu tiro o chapéu também, um belíssimo trabalho que ele fez pelo esporte, mas eu vou ficar com o Abel, né, pelas conquistas, né, em menos de 3 meses conseguiu várias conquistas importantes, e o time com certeza é o Flamengo. O Flamengo hoje para mim joga o melhor futebol dentro de campo, na atualidade do Campeonato Brasileiro e também no Brasil, né? Ó, eu tenho um negócio que eu falo assim, eu não gosto muito de analisar por conquista, principalmente rendimentos de time. Para mim, o melhor time do Brasil, que joga, a bola mais jogada, melhor jogada no país é do Flamengo. E eu gostei muito do trabalho do Abel Braga, que estava todo mundo dizendo que ele era velho, que ele era ultrapassado. E ele fez um time do Internacional que não tem nenhum medalhão. Perfeito. Que o craque é o Patrick. Também, e o time jogava muita bola, perfeito. tudo arrumadinho, tudo equilibrado. Então, para mim, o Abel Braga e o Flamengo, apesar das conquistas indiscutíveis aí do Abel Ferreira. E ele chegou, né, no momento boa lembrança. E ele chegou no momento internacional, onde, com confianças, ninguém queria o Abel Braga, na verdade. O Internacional já tinha um pré-contrato com outro treinador, na verdade, e olha onde ele conseguiu chegar. E tinha perdido. Mas, infelizmente, ele não consolidou. Infelizmente, ele não consolidou essa grande campanha com o título, né? Aí, nesse caso, o peso é muito grande, Júnior. Aí, as conquistas, elas têm um peso muito, muito significativo, né? É porque eu acho muito cruel, sabe? Tem um peso. Quando o campeão, a gente elogia, a gente dá tudo. Quando o cara fica em segundo lugar, a gente não dá mais nada. Mas, Júnior, tu quer mais crueldade? Essa análise. Tu quer mais... Vou te dar um exemplo muito, muito rápido, só pra gente terminar. Tu quer mais crueldade, que você é da minha época também, de que aquele time de 82 não ser lembrado como um time dos maiores do mundo? Isso é uma crueldade das maiores. Para mim, aquele time é o maior time que eu vi jogar futebol. Eu não vi 70. E Zico não conquistou uma Copa do Mundo. Isso é um peso enorme. As pessoas fazem comparação hoje de Zico com alguns jogadores aí que eu não vou citar nome, que para mim, porque ele não ganhou aquela competição. Se aquela equipe de 82 tivesse ganhado aquela Copa do Mundo, a gente hoje estaria comentando outro tipo de futebol. Isso eu tenho certeza. Verdade. Chiquinho, o papo estava ótimo. Rodrigo Zovka, Ricardo Rocha Filho. Chiquinho, um abraço. Valeu, meu irmão. Bom demais bater um papo com vocês. Valeu, Júnior. Com o nosso Planeta Bola PE. Vamos lá, é sempre um prazer estar com você. Ricardo Rocha Filho, um abraço, meu amigo. E hoje com o velho Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação. Valeu, Júnior. Valeu, Júnior, Rodrigo, Chiquinho. Até a próxima, né? Até o próximo capítulo do Planeta Bola. Vamos com tudo. Isso. Rodrigo Zovka, obrigado pela sua participação para lá de especial, viu? Você é um cara que faz parte sempre dos nossos bate-papos. Você é lembrado quase todos os dias. Você conhece muito de futebol. Obrigado, viu? Valeu, Júnior Medrado, Ricardo Rocha Filho, Chiquinho. Um abraço para todo mundo Rodrigo. que tá aqui e que tá acompanhando também. Abração. Ô, Júnior. Valeu. E vocês já sabem, viu? Oi, pois não. Pois só para dar uma boa noite, tá, Júnior? Falando. Tchau, boa noite para vocês. E só lembrando a você que está nos assistindo ou que está nos escutando nesse momento, você pode nos seguir nas redes sociais, lá no Twitter, @PlanetaBolaPE, no Instagram, @PlanetaBolaPE, tem também lá no nosso canal no YouTube, você entra lá, Planeta Bola PE, se inscreve lá no nosso canal e recebe as notificações, ativa o sininho lá para receber as notificações quando a gente gerar um novo programa, um novo conteúdo esportivo para você. Valeu, galera, a gente se encontra no outro episódio para falar de novo do nosso futebol. Abraço!